Olá, continuando a falar sobre trabalho científico, que a aula passada, acho que eu coloquei até um vídeo sobre isso. Karl Popper, ele foi um filósofo austríaco e ele falava sobre a teoria dos trabalhos científicos, certo? Então, assim, um trabalho científico, ele pode não ser verdadeiro. Então, você vai fazer toda a pesquisa, porque você tem que fazer uma pesquisa. Então, você tem que fazer para fazer o trabalho científico. Você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer experiência, para ver se realmente é aquilo, para você não estar falando coisa errada, né? Então, assim, ele fala que você tem que fazer a pesquisa para ter o conhecimento, para o seu trabalho não cair depois em falseabilidade. O que seria essa falseabilidade? Eu faço uma pesquisa onde eu provo que, como que eu posso dizer, que a abobrinha só vai ter ela verde e madura, ou verde e amarela, por exemplo. Aí, de repente, alguém surge com uma abobrinha, tá? Não abóbora. Com uma abobrinha vermelha. Toda a minha pesquisa que eu fiz, tudo, anos de pesquisa, de trabalho, de escrita, de tudo, caiu por água abaixo. E isso acontece muito em trabalho científico, porque eu provo uma coisa e o outro vai e prova que aquilo que eu estava fazendo está errado, não é aquilo. Por exemplo, tem uma pesquisa que todos os cisnes são brancos. Até agora, ela ainda é válida. Todos os cisnes são brancos. Mas se porventura um dia nascer um cisne de outra cor, aí já muda todo o trabalho científico, certo? Porque daí eu não posso mais afirmar com certeza que todos os cisnes são brancos. Porque existe um preto, um marrom, sei lá que cor, e aí não tem mais, eu não posso afirmar que todos são. Eu posso afirmar, às vezes, que a maioria são brancos, não todos. Por enquanto, ela é 100% correta. Alguns colocam outros tipos de aves parecidas e fala que é cisne, mas por enquanto ainda diz que todos os cisnes são brancos. Outra coisa também dos trabalhos são os remédios. Para eu elaborar um remédio, eu vou estudar, eu vou fazer teste, eu vou fazer experiência, eu vou fazer um monte de coisa. Não posso simplesmente colocar um remédio para dor de cabeça sem testar, né, antes. E aí, o remédio, quando a gente faz um remédio, ele vai agir para aquilo que a gente deseja, mas ele vai ter um princípio contra ele, que quando a gente lê a bula, tem as reações adversas. Então, assim, o remédio ele vai ser só bom ou ele vai ter as reações adversas? Entenderam? Então, assim, o medicamento, ele ajuda em uma coisa e ele pode atrapalhar em outra coisa. Então, ele não é 100% seguro só naquilo que você está usando. Eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tomo remédio para dor de cabeça, me dá dor de estômago. Então, é a ação do remédio. O que seria o ideal? Que o remédio para dor de cabeça, ele não tivesse reação nenhuma em outra coisa. Ele fosse somente bom para acabar com a dor de cabeça. Tem remédios que a gente toma, antibiótico, por exemplo, que ele é forte e ele ataca o estômago, dá náusea, dá um mal-estar no corpo, porque ele é bom para uma coisa e é ruim para outra, certo? Mas mesmo assim, os medicamentos, eles são muito importantes e eles são muito testados.
No entanto, que eles sabem todos os efeitos que o remédio pode dar, pode causar, por isso que eles colocam na bula os efeitos que o remédio causa, além de ser aquilo bom. Alguns estudiosos até falam que o remédio ele tem uma condição de falseabilidade. Por quê? Porque ele é bom para uma coisa e ele é ruim para outra coisa. Então ele tem uma dupla função. E numa dessas funções ele acaba sendo prejudicial, certo? Então assim, para fazer um trabalho científico vai anos de estudo. Não é uma coisa muito rápida, muito fácil, muito assim imediata. Por exemplo, o ovo. Durante muito tempo foi se falado que a gente não podia comer ovo direto. A criança podia comer meio ovo por semana, o adulto podia comer de 1 a 2 ovos por semana, porque o ovo dava colesterol. E aí foi se estudando e perceberam que o ovo não tem nada disso. Ele é uma fonte riquíssima de vitamina e que nós deveríamos comer ovo agora, né, nessa nova pesquisa. A primeira pesquisa o ovo fazia mal. Na segunda pesquisa o ovo já não faz mal mais e ele é ótimo para a saúde. Então, viram como tem diferença? Como uma pesquisa científica, ela pode mudar o conceito. Hoje ela vê de uma forma, amanhã outra pessoa faz outra pesquisa e ele acaba vendo de outra forma e provando que é de outra forma. Então hoje o ovo, ele é ótimo, certo? Então assim, é necessário fazer a pesquisa, porque a pesquisa faz com que a gente descubra realmente se aquilo é bom ou ruim. Por isso que existe o método científico, porque você vai seguir toda uma sequência de trabalhos que você vai fazer, de coisas que você vai visitar, para chegar a uma conclusão do seu trabalho. Ah, prof, então tá, então eu cheguei na conclusão, ela não vai mudar mais. Ela pode mudar sim, porque tudo está mudando. Então, o outro pode fazer uma pesquisa e contrapor a sua e falar que a maneira que você colocou não está correta e que a dele está correta. Porém, é necessário esses trabalhos, certo? Para que a gente consiga aprender mais. Então, o trabalho científico ele é muito importante para isso, certo? Beijo!